divórcio, mas com a advogada especialista em direito da saúde, a Carolina Minsen. Carolina, muito obrigado aqui pela presença. Como você está? Obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui no SBT News. Bom, tá tudo bem, né? Muita gente com muita dúvida sobre isso, fazendo muita confusão, né? Mas a gente está aqui para tentar esclarecer um pouquinho, né? Muito bem, vamos lá. Primeiro, tem muita gente falando de eutanásia, tem muita gente falando sobre suicídio assistido. Eu preferi tratar aqui como morte assistida, mas assim, a gente, na verdade, precisa até debater a própria forma como se chama isso, Carolina. E como isso Sim. está previsto aqui no Brasil, e se tem a chance de ter algum progresso em relação a esse debate. No Brasil, esse debate já vem sendo firmemente travado, porque o que envolve eutanásia, o que envolve suicídio assistido, acaba envolvendo questões religiosas, questões políticas, éticas, né? E no Brasil, o fato é que a eutanásia ou o suicídio assistido é crime. Né? Então, não existe no Código Penal lá a palavra, né, eutanásia. Na carta dele, ele chega a se referir utilizando, né, a palavra eutanásia, mas entre essas duas já existe uma grande diferença. Né? A eutanásia seria a morte assistida, sim, mas o medicamento, né, o que vai fazer aquele paciente sucumbir ministrado pela equipe médica, né? Já o suicídio assistido, ele é através da entrega para esse paciente do que ele precisa tomar para efetivamente conseguir né, dar fim à vida dele. Inclusive, em relação à própria Suíça, como ele foi para lá fazer isso, atualmente lá o que é permitido é realmente o suicídio assistido e não a eutanásia. Então, quando a gente se refere a ele especificamente, foi um suicídio assistido. Tá, e me diga uma coisa, Carolina, em determinados momentos chegou a ter projetos no Congresso, queria que você falasse um pouco de como está nesse debate do Brasil. E se você puder também detalhar com outros exemplos a diferença entre eutanásia e suicídio assistido, só para que fique muito mais claro aqui para a nossa audiência. Você já disse, já está claro, mas eu queria trazer mais elementos para isso, por favor. Sim. Sempre que a gente fala de suicídio, é importante chamar a atenção que no Brasil é crime, tá? Então a gente está partindo do princípio que aqui não há a autorização para essas práticas, nem de suicídio assistido e nem da eutanásia. Um ponto muito importante é que para pleitear, né, uma dessas mortes, né, ter o direito a se submeter a um desses fins, o paciente ele tem que estar lúcido. Né? Existem alguns instrumentos legais, alguns documentos formais, dependendo do país, que também pode, no momento que essa pessoa recebe o diagnóstico de uma doença incurável, de uma doença terminal, mas que ela ainda esteja lúcida, plena das suas capacidades civis, ela pode sim fazer um termo, né, dependendo do país, deixando já o desejo dela para, por exemplo, se ela tiver que ser entubada, ou se ela tiver uma morte cerebral, determinadas situações irreversíveis, pelo menos até a data, né? Quando a gente fala de medicina, que é uma ciência em evolução constante, mas é importante dizer que essa decisão ela tem que ser tomada pelo paciente ou por seu responsável legal, né? Assim, num ambiente lúcido, num ambiente muito bem pensado e trabalhado, inclusive com a equipe médica que vai conduzir. Né? Mais uma vez, aqui no Brasil não é permitido, existe uma grande discussão sim, mas aí existem confusões que são feitas com outros institutos, que eu vou trazer para vocês também, que eu acho que ajuda a esclarecer.
São poucos os países que hoje permitem a prática ou da eutanásia ou do suicídio assistido. Na América Latina, especificamente, até pouco tempo atrás era só a Colômbia, né? Nós não temos a prática, né, do suicídio assistido nem da eutanásia. Houve, há um tempo atrás, uma resolução do CFM que tratava sobre um outro instituto, mas que, de uma certa forma, se confundia um pouco, principalmente para a população leiga, sobre isso, porque fala também de morte, mas seria a ortotanásia, que seria a morte natural sem o prolongamento artificial, né, permitindo que a morte chegue naturalmente, né, que não haja a intervenção desnecessária, vamos dizer assim, da equipe médica, do hospital. E essa prática hoje no Brasil, através da medicina paliativa, através do objetivo dos médicos em tirar o sofrimento daquele paciente, reduzir, dar conforto para aquele momento daquele paciente que é um paciente terminal, de uma doença incurável, enfim, que às vezes está realmente num sofrimento de dor, muitas vezes com o corpo físico muito debilitado, mas sofrendo porque tem capacidade mental sã. Isso gera realmente muita dor, muito sofrimento, não só para o paciente, mas para a família também. Então, o que há hoje é uma grande discussão, até porque quando essa resolução saiu, houve uma ação civil pública, né, que foi impetrada com o objetivo de derrubá-la, considerando o entendimento de que isso seria um assassinato, seria deixar de cuidar do paciente. Com isso, existem sim projetos e várias discussões querendo passar essa possibilidade. Existem discussões políticas que envolvem aqueles que são a favor, né, questionando se isso não seria uma forma fácil do Estado se livrar daquele paciente, deixar de ter a obrigação do cuidado, já que a obrigação da saúde no nosso país é um dever constitucional, uma garantia constitucional para toda a população. Há uma discussão muito grande, né, e que toda vez que acontece algum caso como esse, no qual o paciente sai do nosso país para conseguir conquistar esse direito, isso tudo volta à tona com mais força. Mas fato é que tanto os acadêmicos quanto na sociedade médica, enfim, essa discussão ela ainda é muito latente, mas a gente ainda está muito longe de chegar a um consenso. Bem, Carolina, muito obrigado aqui pela presença. Espero contar outras vezes contigo. Muito obrigado. Será um prazer. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite.